Olá, galera! Hoje nós vamos ver o nosso livrinho de português, páginas de 30 a 40. Tá aí a nossa agenda. Não esqueçam de enviar as fotos por e-mail até segunda-feira, ok? Aqui nessa primeira página, nós vemos comparando dados. Aqui nós vemos inúmeros tipos de dados para vários tipos de funções. E uma das perguntas que faz na página 31 é: além de significar que o dado ele é utilizado em jogos, o que a palavra dado também pode significar? Ela pode significar informações, ela pode informar pesquisas. Aqui na nossa roda de leitura, para apresentar informações numéricas, os gráficos e as tabelas são muito úteis na escola, no jornalismo e em muitos outros contextos. Observe os gráficos e tabelas da página ao lado. É possível entender do que os gráficos a seguir tratam sem ler os textos? Você prefere obter informações numéricas por meio de tabelas ou gráficos? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós estamos vendo, ó, a tabela. N/I significa não informado. Aqui, ó, a faixa etária, que é a idade, os resultados. Aqui também a mesma coisa, tá? Pediu pra gente dar uma olhadinha, né? Leia a seguir o trecho do relatório do projeto Lazer Comunitário da ONG Ação Comunitária no Brasil. Os caminhos percorridos no projeto Lazer Comunitário. O projeto Lazer Comunitário é o resultado de um longo processo de acúmulo de experiências e reflexões relacionado ao trabalho que a ação comunitária vem realizando. A constatação de que as atividades culturais e de lazer são importantes ferramentas de fortalecimento comunitário nas organizações sociais que ela apoia sempre esteve no horizonte de suas preocupações. O desafio era implementar um projeto que agregasse toda essa experiência, dialogando com o contexto atual. Então, aqui vem falando que essa ONG tem preocupação, né, com atividades culturais e de lazer. O que aconteceu no projeto? As atividades sistemáticas foram escolhidas a partir de uma consulta junto à comunidade. Nesses encontros, as pessoas foram convidadas a refletir sobre o lazer com atividades propostas pelos animadores e a escolher por meio de uma enquete aquela que gostariam de realizar. No total, 300 enquetes foram aplicadas e os resultados serão apresentados a seguir, que são lá os gráficos. Conexões. A Ação Comunitária do Brasil é o antigo nome de uma organização não governamental, isso significa ONG, Organização Não Governamental, com mais de 50 anos de atuação em atividades de incentivo à educação, saúde e cultura. Atualmente chamada Vocação, essa ONG forma parcerias com associações de bairros, prefeituras e estados para oferecer serviços à comunidade. Quem quiser saber mais, é só acessar esse sitezinho aqui. Então, aqui tá. Vou diminuir um pouco. A pesquisa que eles fizeram. Então, o nome desse tipo de gráfico se chama pizza. Por que será, né? Então, aqui nós temos, ó, a tabelinha que acompanha o gráfico, a faixa etária de 0 a 17 anos, resultado de 18 a 39, a partir de 40 anos e não informados. Próximo. Segundo gênero, masculino, feminino e não informado. Aqui, ó, esse tipo de gráfico redondo, a gente dá o nome de pizza. Aqui na próxima página, vem mostrando as atividades escolhidas. Olha, atividade e o resultado. Ó, de danças, jogos coletivos, cursos de livre informação. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ginástica e assim vai. Olha, um monte de atividade. A coluna de itens, atividade, relaciona-se com a coluna de dados, que é o resultado. Então, o que essa tabela aqui está mostrando? Que foram as atividades escolhidas e o resultado, a quantidade de pessoas que votou e optou por essa determinada atividade. Leia o texto introdutório do relatório e responda: qual é o objetivo do projeto Lazer Comunitário? É levar atividades de lazer e cultura para algumas comunidades. Foi o que a gente falou, que é o foco central deles.
Quem realiza o projeto é um indivíduo ou uma instituição? O projeto é realizado por uma instituição, Ação Comunitária do Brasil, uma organização não governamental, uma ONG. Aqui, ó, a gente não precisa escrever tudo, pode botar aqui que é uma ONG. Não precisa também colocar entre parênteses, tá? Deixa eu mexer aqui. Isso aqui é uma ONG, tá? Continuando. Qual é a importância de realizar projetos como esse em comunidades que não têm estrutura de cultura e lazer? Bem, se a gente parar e pensar, por que é importante? Porque essas pessoas elas não têm acesso a esse tipo de coisa. Então, quando se realiza um projeto desse, essas pessoas têm a possibilidade de usufruir, de utilizar, né? Então, aqui tem. A realização desses projetos permite que uma comunidade que não tem acesso a essas atividades culturais possa usufruir delas, quer dizer, possa participar, já que eles não têm essa possibilidade de estar vivenciando isso fora. 3. Enquetes são pesquisas informais. É tipo assim, a gente poderia estar na escola e fazer uma enquete com o pessoal das outras turmas, tipo... qual seria o melhor tipo de recreação que a gente poderia fazer no intervalo? Ou qual poderia ser o melhor tipo de jogo para o professor trabalhar na educação física? Ou como seria melhor trabalhar literatura? Qual seria o melhor horário que o pessoal gostaria? Isso é uma enquete. Quantas enquetes foram realizadas e qual é o objetivo delas para o projeto? Foram realizadas 300. O objetivo dessa pesquisa é saber que áreas de interesses mais agradam à comunidade. Quer dizer, dentro dessa questão de cultura e lazer que essa ONG estava levando para dentro da comunidade, o que seria de interesse das pessoas, né? Para que eles pudessem levar exatamente aquilo que as pessoas gostam. Na próxima página, vem falando qual é a importância de criar tabelas e gráficos para registrar essas enquetes. Então, aqui vem falando, ó, as enquetes são formas eficientes de obter informações por meio do público-alvo e podem ser úteis para realizar ações direcionadas a essas pessoas. Organizar os resultados dessas enquetes em tabelas e gráficos permitem analisar os dados com mais precisão. Por exemplo, na época de eleição, são feitas enquetes, né, para saber qual é o candidato que está sendo... mais querido pelo povo de um determinado local, e nisso eles montam um gráfico e uma tabela para saber qual a possibilidade que aquela pessoa tem de ganhar. Por exemplo, a pessoa vai vir como candidata a prefeito de Campos, então é feita uma enquete nos bairros. Tem o candidato A, B e C. Nova Brasília, o candidato A, o pessoal... diz que vai votar nele. Pecuária, já vai votar no candidato C. O TURF vai também votar no A. E assim vai fazendo a pesquisa nos bairros para depois se montar um gráfico, uma tabela para saber os candidatos vão ser votados em quais bairros e quais vão ter a possibilidade de ganhar as eleições. As tabelas relacionam um item a um dado numérico. Marque um X para completar as afirmações. A primeira tabela relaciona lá da página 33. A primeira tabela tá mostrando o quê? Idades e número de entrevistados. B. O primeiro gráfico apresenta visualmente os dados numéricos da primeira tabela. A segunda tabela relaciona o quê? O gênero e o número de entrevistados. O segundo gráfico apresenta os dados numéricos da segunda tabela. Então, o primeiro gráfico está relacionado à primeira tabela, o segundo gráfico, à segunda tabela. 6. Relacione os trechos das tabelas às suas partes dos gráficos da página 33. Então, a gente olharia esse aqui, ó, de 0 a 17, que foram 98 pessoas, qual seriam desses 3 pedacinhos que está representado lá na página 33. Então, nós vimos que é esse roxinho, depende da cor que está na página, azul marinho, cada um tem uma corzinha. Da letra B, os não informados, que foram 7,
foi essezinho aqui, o verdinho. E na letra C, a partir de 40 anos, 86, foi esse rosa aqui do meio. 7ª questão. Responda algumas questões sobre a terceira tabela. Que resultados essa tabela apresenta? Ela apresenta o total de atividades de lazer que são interessantes para a comunidade. Foi aquela tabela da página 34. Foram realizadas 300 enquetes segundo o texto. É possível saber quantas pessoas foram realmente entrevistadas olhando para os números da terceira tabela? Não, não tem como, pois não se sabe se cada pessoa pôde escolher mais de uma atividade. Portanto, não é possível afirmar que a soma do resultado seja igual ao total de pessoas entrevistadas, porque ali não deixou claro pra gente que cada pessoa poderia escolher apenas uma atividade. Às vezes uma pessoa podia escolher 2, podia escolher 3, então não tem como a gente saber o total de pessoas. C. É possível, olhando essa tabela, saber o gênero e a idade das pessoas? Lá a tabela da página 33, tem como saber se é homem ou mulher? Se é criança, jovem, adulto ou idoso? Não. As informações não estão divididas por idade ou por gênero, apenas mostram os números totais de cada modalidade escolhida pela comunidade. Vocês podem observar que cada tipo de gráfico, cada tipo de tabela é diferente, apesar da sua formatação ser parecida, mas o tipo de informação é diferente. Próxima página. Conhecendo o gênero. Marque as afirmações sobre as tabelas como verdadeiro ou falso. As tabelas são formadas por linhas e colunas. Tabelas, verdadeiro. A coluna é o segmento vertical, quer dizer, é o segmento em pezinho, certo? A linha é o segmento horizontal, verdadeiro. Responda as perguntas sobre os gráficos e tabelas utilizando as palavras destacadas. Então, nós temos aqui texto não verbal, texto verbal, dados numéricos, formas e cores. E temos aqui, qual é a parte mais chamativa dos gráficos? É o texto não verbal. Como são chamadas as quantidades ou porcentagens de uma tabela? São os dados numéricos. Do que é composto o texto não verbal? De formas e cores. Qual é a informação que não é representada por números ou formas nos gráficos e nas tabelas? É o texto verbal. Os gráficos e as tabelas podem ser produzidos por diversas finalidades. Marque um X nas finalidades corretas. Então, quais são as finalidades corretas de se produzir uma tabela? Apoio visual para apresentações orais profissionais e representação de informações numéricas em relatórios escritos. Leia os esquemas gráficos a seguir e responda ao que se pede. Nós temos aqui, ó, vou diminuir um pouco para a gente poder ver. Tabela, elementos de composição do gênero textual. Tabela tem o título da tabela, título das colunas e linhas, dados numéricos, linhas e colunas e o texto verbal. E gráfico tem títulos, legendas, dados numéricos, formas geométricas, pontos e linhas. Vamos responder. Vamos colocar verdadeiro ou falso para essas afirmações. Marque as afirmações sobre gráficos. São formados por linhas e colunas? Não, isso é tabela. Podem ser formados por formas geométricas, pontos e linhas. Verdadeiro. Não usam dados numéricos? Falso. Vamos ver aqui, o que nós temos aqui. Olha, o gráfico é uma apresentação em que é possível visualizar e comparar um conjunto de dados e valores numéricos. Vamos ver como é que funciona? Então, vocês vão entrar aqui para ver, é super legalzinho, ok? Entrar lá na plataforma para poder acessar isso aqui. Rachando a cuca, você conhece os vários tipos de gráficos? Há os gráficos de setor, de linhas, de ponto e de área. Isso aqui no Rachando a Cuca, pede pra gente, né, fazer essa pesquisinha e escrever no caderno. Então, vamos lá pra gente dar uma olhada. Os gráficos de setor também são chamados de gráficos de pizza. Para construí-los, basta dividir em um círculo em setores para que se assemelhe à fatia de pizza.
Gráfico de linha mostra a trajetória da variação dos dados de acordo com a evolução da grandeza que está no eixo horizontal. Então, ele tem que estar deitadinho assim e ele vai subindo ou descendo. Gráfico de ponto, no lugar das linhas são utilizados pontos. E gráfico de área é um gráfico de linhas onde a área entre a linha e o eixo é sombreada com alguma cor, ela é pintadinha. Então, ali vocês viram como que é para que serve e como que visualmente fica esses tipos de gráfico, tá? Eu vou mandar aquele negocinho para vocês poderem ver direitinho em casa. Vamos lá agora para a última página. Gráfico e tabelas em jornais e revistas. Isso aqui, como a gente não tem como fazer, que a gente não tem como se juntar, eu vou deixar vocês livres, vocês vão me falar na próxima aula, vocês vão ver isso aqui em revistas e jornais, e vão me dizer o gráfico A, tabela, de que eu mais gostei foi sobre e publicado quando. Vocês vão dizer sobre o que foi a tabela que vocês viram, o gráfico e onde foi, e o que vocês mais gostaram, tá? Então, aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Não faltem na próxima aula e um beijo, fiquem com Deus.